Olá, olá, muito bom dia. Domingo, 10 da manhã, mais uma live. Vamos iniciar aqui uma live sobre um assunto muito importante, profundo, um assunto sobre a feminilidade. O tema da live de hoje é feminilidade e consciência. Feminilidade e consciência. Nós vamos falar dos problemas, dos sintomas, das dificuldades ligados à questão da mulher, à questão da feminilidade. Daí vocês vão me perguntar assim, mas André, por que falar dos problemas? Por que falar dos sintomas? Por que falar das dificuldades? Porque é através da consciência dos problemas, da consciência das dificuldades, da consciência dos conflitos, que nós fazemos a transformação, que nós fazemos a evolução. Então normalmente nós subestimamos um pouco o poder da consciência. Então é como se eu tenho consciência sobre um determinado problema e se eu não tenho, é quase como se fosse a mesma coisa. Não é. A consciência ela é altamente transformadora. Quando nós colocamos os nossos problemas embaixo do tapete para não entrar em contato com aquilo, nós não conseguimos lidar com os problemas. Então a consciência dos nossos problemas é o primeiro passo, é um passo fundamental para a transformação. Então é algo mais ou menos assim, se a gente pegar um louco, né, um louco olhando no espelho, então ele olha no espelho e diz assim, nossa, como eu sou louco. Então a partir do momento que ele disse, nossa, como eu sou louco, que ele fez o reconhecimento da sua loucura, ele começou a dar o primeiro passo para deixar de ser. Ele começou a dar o primeiro passo na direção da sanidade, na direção da lucidez, na direção de um equilíbrio. Então normalmente nós subestimamos o poder da consciência. Então é feminilidade e consciência o tema da live de hoje, para que a mulher tome consciência, para que a mulher entre em contato com os problemas, com as dificuldades, com os sintomas ligados à sua feminilidade, para que através dessa consciência ela possa fazer a transformação. Sempre nós temos que entrar em contato, sentir, para conhecer e transformar. Sentir, que é o contato, que é o momento que você entra em contato com o problema. Sentir, conhecer. Se você entra em contato, você conhece. Se você conhece, você transforma. Nós temos que perceber melhor e confiar mais na consciência dos nossos problemas, né? Conhecendo, tendo consciência, expandindo, né, a consciência sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, nós conseguimos realizar transformações. Então esse é o objetivo da live de hoje, tomando como, né, objeto de estudo, de análise, a questão da mulher, a questão da feminilidade. Então, se eu estou falando de feminilidade e consciência, é possível uma feminilidade sem consciência, né? A mulher ficar inconscientizada da mulher que ela é. A mulher ela fica com uma consciência mais rebaixada dos seus atributos, dos seus valores internos, da sua feminilidade. Então nós vamos ver que tipo de sintoma isso gera, que tipo de problemas essa falta de consciência de si, essa falta de aprofundamento em si mesma gera na mulher.
Tudo bem? Vamos lá, pessoal chegando. E vamos então aos problemas. Primeiro, assim, antes de falar dos sintomas, eu queria colocar algo que é assim, nós somos um pouco avesso, nós temos uma certa aversão à ideia de desenvolvimento de si. Nós pensamos no desenvolvimento das coisas, então as coisas podem se desenvolver, as coisas podem melhorar, mas nós temos uma ideia como se nós já estivéssemos já constituídos, né? Aquela ideia do eu sou assim mesmo. E nós não temos clareza, nós não acreditamos na ideia de que eu posso fazer em relação a mim, não só em relação às coisas. Nós pensamos assim, por exemplo, numa melhora do carro, numa melhora da casa, numa melhora do corpo, numa melhora da vida financeira. Essas coisas nós pensamos. Eu vou melhorar, né? Eu vou fazer lá os abdominais e vou melhorar o meu abdômen. A gente pensa isso, numa melhoria do corpo, numa melhoria da vida financeira, mas nós temos uma dificuldade de pensar num desenvolvimento interno de si. E isso é fundamental, né? Nós temos que nos desenvolver, nós temos que evoluir a nossa vida inteira. Então, essa aversão, nós temos uma resistência, uma relutância em aceitar essa ideia de que nós podemos melhorar, nós podemos evoluir, nós podemos transformar aspectos que não estão dando certo em nós mesmos e na nossa vida. Então temos que tirar de nós esse preconceito, isso é um preconceito que nos atrapalha, nos freia, né, nos prejudica. Então a ideia que eu queria passar para vocês é a seguinte: existe, né, no nascimento, existe ali uma alma feminina, que é o que o Jung chamou de ânima. Então existe uma alma feminina no nascimento. Só que essa alma feminina, ela está ali em potência, ela está ali em essência, em ser, mas ela não foi desenvolvida. Então ela precisa ser desenvolvida. E é ao longo dessa história, então isso é o quê? É a nossa origem, é a nossa história. Então aqui, como o assunto é sobre a mulher, o feminino, então é a origem da mulher, é a história que a mulher vai começar a construir. Então esse bebezinho, né, essa menina, ela nasce dentro de um contexto, dentro de uma circunstância específica que diz respeito a sua origem, a sua história. Então é ao longo da sua história que esse desenvolvimento vai ocorrer e, consequentemente, os problemas e as dificuldades, dependendo de como essa configuração, essa circunstância, esse contexto histórico vai se dando. E aí nós sabemos, através do Freud, nós sabemos a importância dos 5 primeiros anos para a formação da nossa personalidade. Para o Freud é muito importante as pesquisas, né, a análise que o Freud fez nos seus pacientes, o levou a essa conclusão de que os 5 primeiros anos de vida são fundamentais para a formação da nossa personalidade. Então nós temos que atentar para a nossa análise, ela vai se debruçar para esses 5 primeiros anos. Por que o Freud valoriza esses 5 primeiros anos? Porque nesses 5 primeiros anos está ocorrendo algo que é fundamental para o desenvolvimento tanto do menino quanto da menina, que é o complexo de Édipo. Então o que é o complexo de Édipo? O complexo de Édipo é um campo de forças aberto entre 3 elementos ali, que é o pai, a mãe e o filho. Mas André, outras pessoas participam disso, um contexto familiar mais amplo? Sim, mas o complexo de Édipo é esse núcleo, né, esse núcleo dessa tríade pai, mãe e filho.
E aí, é claro, nós vamos prestar atenção também nesse modelo familiar, nessa estrutura familiar mais ampla, como é essa estrutura familiar e como você ficou inserido nessa estrutura familiar, que lugar você ocupou nessa estrutura familiar. Isso é fundamental. Então é por isso que no consultório, numa primeira entrevista, eu pergunto, eu deixo a pessoa falar. Normalmente a pessoa traz um problema que é um problema atual da vida dela, alguma coisa que está acontecendo atualmente na vida dela. Mas depois que ela fez esse relato desse problema atual, eu pergunto como é a sua mãe, né? Como foi a sua infância, como foi, né, lá no passado a sua mãe, porque às vezes a relação que a pessoa tem com a mãe e com o pai hoje é boa, mas na infância não foi. Então às vezes a pessoa fala assim, mas a relação que eu tenho com o meu pai hoje é uma relação ótima, eu vou na casa do meu pai, a gente se dá super bem, mas na infância não foi assim. Então nós temos que buscar esses 5 primeiros anos de vida. Então eu gosto de perguntar como foi a infância, como é, né, e como foi a sua mãe, personalidade da mãe, gênio da mãe, personalidade do pai, o gênio do pai, e também uma outra pergunta que é importante, como foi o casamento deles, né? Como foi a relação deles, como o pai tratava a mãe, como a mãe tratava o pai. Isso é fundamental. Então aí você começa a ter uma configuração desse modelo familiar, desse núcleo do complexo de Édipo, que é pai, mãe e filho, e dessa estrutura desse modelo familiar. Então os sintomas que vão surgir relacionados à feminilidade, nós vamos buscar a compreensão desses sintomas nessa estrutura desses 5 primeiros anos de vida. Isso é fundamental. Por que a nossa personalidade sofre tanta influência desses 5 primeiros anos? Porque nós ainda não temos uma identidade formada. Então é como se a nossa vida psíquica fosse uma espécie de gelatina misturada com todo o contexto ali. Nós não temos ainda as defesas necessárias para perceber, isso que está acontecendo aqui é uma patologia do meu pai, uma patologia da minha mãe, isso não tem nada a ver comigo. Então a criança ela não tem essa capacidade de fazer essa distinção, de se diferenciar desse contexto. Então ela está totalmente imersa nesse contexto e absorvida por esse contexto. Consequentemente, a sua personalidade vai sofrer as influências desse modelo familiar. O que mais nós observamos na clínica é algo chamado repetição do modelo familiar. A repetição do modelo familiar. Mas André, eu não quero repetir o meu modelo familiar, eu não gosto do modelo familiar que eu nasci, da circunstância, né, que me cercou ali na minha infância. Eu não gosto disso, eu não quero repetir. Mas você faz isso inconscientemente, sem perceber, sem se dar conta. Por isso que a live se chama Femininidade e Consciência. A importância de se perceber, de se ter consciência desse contexto inicial. Então eu vou falar um pouquinho desses sintomas que podem surgir. Então há ali no nascimento uma alma feminina, mas essa alma feminina precisa se desenvolver. Então é ao longo da história, ao longo dos acontecimentos dessa história, dos episódios ali, e também personalidade de mãe, personalidade de pai, como era a relação da mãe com o pai e a relação deles com você. Então tudo isso vai influenciar na compreensão, quando nós vamos fazer a análise, tudo isso vai influenciar na compreensão desses sintomas ligados à femininidade. Tá, eu vou fazer a enumeração aqui de alguns sintomas. Então, por exemplo, no caso aqui são sintomas ligados a um rebaixamento dessa consciência da feminilidade da mulher. A mulher fica, por causa desse contexto familiar, desse modelo familiar, ela fica com a consciência da sua feminilidade, essa visão que ela tem sobre a mulher que ela é,
fica rebaixado, ela fica com uma baixa autoestima, ela não tem um bom reconhecimento de si. Então essa falta de consciência nela mesma, nos seus valores, né, nos seus atributos internos, faz com que gere esses sintomas. Eu vou falar de inúmeros sintomas, mas assim, não estou dizendo que tudo isso estará numa única mulher, né? Cada mulher vai viver isso de uma forma particular. Cada mulher vai desenrolar isso de acordo com a sua história, com os acontecimentos da sua vida, né? Então, aqui eu vou falar de uma forma mais ampla, mais geral, mas é claro que cada mulher vai viver isso de uma forma particular, de uma forma específica. Então, isso serve assim como uma espécie de panorama, né, de uma visão mais ampla, e aí cada mulher vai fazendo depois né, vai particularizando esse conhecimento para o seu próprio caso. A psicanálise, ela é a ciência do individual, né? Ela é a ciência do individual. Então, apesar de ter essa teoria ampla sobre o todo do ser humano, o objetivo da psicanálise é capturar ali a particularidade, né? A individualidade de cada pessoa, e aqui no caso, de cada mulher. Aqui tem uma pergunta, muito triste isso. Às vezes me olho no espelho e vejo minha mãe, morro de medo. Isso, então, importante isso, vamos trabalhar um pouco essa ideia, né? A ligação da mãe com a filha é uma ligação direta, muito intensa, que é diferente da ligação da mãe com o filho, com o menino. Por que se dá essa diferença? Pela diferença dos sexos, né? O menino é um sexo diferente do sexo da mãe. Então a mãe, diante do menino, a mãe vai fantasiar mais, a mãe fantasia mais. Diante da menina, a mãe não fantasia. Ela fala assim: eu sei quem você é, eu te conheço. Então, a ligação da mãe com a filha é uma ligação direta. Então, por exemplo, pode haver uma tendência na mãe de poupar mais o menino. Então, por exemplo, se tem uma louça para lavar, a mãe pode poupar o filho homem, o menino ali, e jogar mais. Então, assim, vamos dizer assim, o menino tem mais, a mãe faz mais filtro para as coisas, né? A mãe amacia mais ali. Mas para a menina não há um filtro. A ligação é direta, né? Essa relação é intensa, sem muitos filtros. E a mãe, ela pode fazer uma espécie de estilhaço emocional na filha. Esse estilhaço emocional é como se fossem cacos de vidro. Então são sentimentos desconexos da própria mãe, que ela tem dentro de si, e ela faz então esses estilhaços emocionais na direção principalmente da filha. Porque o filho, não é que o filho também não possa estar sujeito a isso, ele também está, mas assim, às vezes numa intensidade menor, pelo fato dele ser um sexo diferente do da mãe. Então a mãe fantasia mais o filho, poupa mais o filho, mas com a filha há essa ligação direta, esses estilhaços emocionais que a mãe faz na filha. Então são sentimentos desconexos, mal resolvidos dessa mãe, que a mãe faz e joga isso na direção da menina, na direção da filha. Deixa eu ver aqui, a Ana Carolina: se for um bom exemplo, tem problema repetir um padrão? O nosso padrão, se ele é mais saudável, se esse modelo familiar é mais saudável, então isso vai estar mais resolvido.
Tudo que se repete, tudo que nós falamos de repetição é o sintomático, é o problemático. Então, qual é o modelo familiar que será mais repetido, né? Que virá mais numa repetição? É o modelo familiar que é mais patológico. Então, esse modelo familiar que é mais traumático, que produziu mais traumas. O que é o trauma? O trauma são feridas. Então, esse modelo familiar que produziu mais traumas, ele será, a tendência será repeti-lo ao longo da vida. A repetição, ela é sofrida, ela é como se fosse uma pedra no sapato que a gente pisa e dói, e a gente torna a pisar e torna a doer, mas ao mesmo tempo a repetição, ela traz para nós uma grande oportunidade, porque a cada repetição que eu faço desse modelo familiar, é uma oportunidade que eu tenho de trazer todo esse conteúdo à minha consciência e trabalhá-lo novamente. Então, a cada vez que eu vou trabalhando essas repetições numa análise, num aprofundamento para conhecer essa minha origem, essa minha história, consequentemente eu começo, essa força repetitiva desses sintomas vai perdendo a intensidade. É como assim, como se a gente ligasse o rádio e tocasse sempre a mesma música. Como se a gente pegasse tintas e um pincel e pintasse sempre o mesmo quadro. E esse quadro é um quadro de sofrimento. Mas a cada vez que eu pinto esse mesmo quadro, eu tenho a oportunidade de tomar consciência do que aconteceu com o meu passado e isso vai perdendo a intensidade e eu vou podendo fazer a transformação. Tem um psicanalista chamado Bion, ele tem uma frase que é muito interessante, ele diz: o passado é algo que eu não consigo lembrar, porque a gente não consegue lembrar nitidamente desses acontecimentos, né? Essa cena, vamos dizer, as cenas traumáticas, a gente não consegue ter uma nitidez dessas cenas. Então é algo que eu não consigo lembrar, mas que ao mesmo tempo eu não posso esquecer. Olha que interessante, né? É algo que eu não consigo lembrar, mas que ao mesmo tempo eu não posso esquecer. É uma intensidade traumática tão grande que aquilo, eu não posso lembrar daquilo, mas ao mesmo tempo eu não consigo viver a minha vida sem carregar isso que eu costumo falar aqui, dessa mala pesada do passado, né? Então vamos a alguns sintomas. Sintomas de vergonha, de repressão, sintomas de timidez, frente, por exemplo, a uma maquiagem, colocar um batom, pintar as unhas. Então, às vezes a mulher até ela aceita pintar a unha de uma cor básica, de uma cor ali de um beijinho, né? Uma cor que não vai chamar muito atenção. Mas ela tem dentro dela um desejo de usar, por exemplo, um vermelho, de usar um azul mais forte. Ela tem esse desejo dentro dela, mas ela não se autoriza, ela não se permite fazer uso dessa cor. Então isso tudo vai ficando muito retraído, é uma retração que a mulher vai vivendo em relação à sua liberdade, em relação aos seus desejos. Usar uma saia, usar um vestido, né? Tem mulheres que se sentem constrangidas em colocar uma roupa mais feminina, uma roupa que vai salientar mais o contorno do corpo, que vai mostrar mais o corpo, usar biquíni, né? Então uma dificuldade em colocar um biquíni, em usar um biquíni. Então às vezes uma situação ali de um evento, um lugar que tenha piscina, né? Que tenha praia. Então a mulher não se autoriza
a colocar esse biquíni, a se deixar mais relaxada, mais descontraída. Então é algo que vai influenciar no relaxamento, na descontração. Tudo isso vai deixar a mulher mais tensa, né? Mais reprimida. Nós estamos falando aqui muito dessa questão da repressão. O transar, né? A mulher vai transar com o seu parceiro, a luz tem que estar apagada, o parceiro não pode ter uma visão muito nítida do próprio corpo da mulher, ela se sente, né? Ela não gosta de colocar, de mostrar o próprio corpo, o que ele vai achar de mim, o que ele vai pensar de mim, ele não vai gostar. Às vezes, cicatrizes que a mulher tem em alguma parte do corpo, às vezes alguma parte do corpo que a mulher ela diz, não, mas eu preciso esconder isso do homem. Às vezes alguma cicatriz da infância, alguma coisa, não, mas ele não pode ver isso. Então há todo um movimento de repressão, de censura, muita censura, né? Muita censura nesses sintomas. Relacionamentos, então isso vai influenciar nos relacionamentos amorosos, relacionamentos em que a mulher se coloca muito submissa, em que a mulher se coloca muito servil, sem valor, desvalorizada no relacionamento, desvalorizada dentro da própria família. Isso vai influenciar na sexualidade, né? Uma sexualidade em que pode ter ocorrido ali uma subtração, uma retirada do gozo, uma retirada do prazer, uma retirada do desejo. Então essa sexualidade ela é vivida, mas ela é vivida sem o prazer. Então isso pode levar a uma frigidez, que é essa sexualidade sem prazer. Isso pode interferir, por exemplo, na lubrificação da vagina, uma dificuldade com a lubrificação, uma dificuldade com a penetração, né, do pênis na vagina. Então tudo isso pode trazer consequências, são os sintomas que essa falta de consciência da mulher em relação a ela mesma, essa falta de consciência da feminilidade que ela tem, não é que ela não tenha, porque se lembra que eu falei para vocês, né, que essa alma, essa ânima já está presente no nascimento, então ela tem esses atributos dentro de si, mas ela não tem a consciência. E por não ter a consciência, esses atributos ficam mais apagados, ela não consegue usufruir e desfrutar desses atributos. Então vai ficando uma mulher mais opaca, uma mulher mais apagada, sem brilho, né? Então tudo isso vai influenciando, que vem desse rebaixamento, é um rebaixamento que a mulher vive em relação a ela própria e a feminilidade que ela tem. O corpo é muito usado, bastante usado para se fazer essa repressão do feminino, né? Então, por exemplo, com esse corpo eu não posso, com esse corpo eu não vou, o meu corpo é inadequado, o meu corpo... eu me sinto, com esse corpo eu me sinto desencaixado, né? Então a pessoa com esse corpo eu não posso amar e ser amada, eu não posso ser feliz, eu não posso ir na festa, eu não posso casar. Então tudo isso está no emocional e no psicológico, são essas emoções desconexas, mas que é canalizado para o corpo. Então a mulher precisa entender que o problema que ela tem não é um problema físico, não é um problema do corpo. O problema não está no corpo. O corpo está sendo usado como uma capa ali, né, como um certo escudo, e a mulher vai ficar toda escondida atrás do corpo. Então o corpo é usado para fazer essa repressão
Mas o problema, é muito importante isso, que a mulher perceba que o seu problema não está no corpo. Então, um dos trabalhos na clínica é tirar... Então, quando a mulher fica muito nessa preocupação do corpo, ela vai ficando com uma consciência corporal. Ela perde a verdadeira consciência, que não é física, que é psíquica. Ela perde o contato com essa verdadeira consciência e fica com uma consciência física, corporal, que não faz a transformação. Essa consciência corporal não transforma. Então essa mulher que fica muito fixada no corpo, isso atrapalha muito. A gente sempre precisa lembrar que não é o corpo que contém a alma, que é a alma que contém o corpo. Então quando a mulher vai muito para o corpo, ela está dando a direção da vida dela para o corpo, ao invés dela dar a direção para a alma. Isso atrapalha muito. Vestimentas, roupa. Então a mulher diz assim: eu tirei meu guarda-roupa inteiro, né? Coloquei em cima da cama, experimentei todas as roupas, mas nada ficou bom em mim. Então eu não posso ir para a festa, eu não posso ir para o evento, porque nenhuma roupa serve em mim. O problema não está na roupa, né? Não é que essa roupa não sirva para você, é que a roupa está sendo colocada aí como a vestimenta da alma. Então, como há esses sentimentos desconexos, essa baixa autoestima, essa desvalorização que a mulher faz dela mesma, então isso é jogado e deslocado para o corpo. Tem uma pergunta aqui. Isso vem desde a adolescência. Crescemos escutando sobre menstruação. Parece que não existe menstruação feminina, só masculina. Mulher é só menstruação e gravidez. Então, você sabe que essa questão da menstruação, porque tudo isso vai entrar dentro desses atributos da feminilidade, né? A maternidade, o engravidar, né? A menstruação, o amamentar. Então, esses episódios da infância, principalmente ali esses vínculos da base, essa matriz da base, que é pai e mãe, vai interferir nessa questão também da menstruação. Então, por exemplo, uma mãe que fala para a filha: a sua menstruação tem um mau cheiro, né? A sua menstruação tem um mau cheiro. A sua menstruação fede. Então isso, porque a gente precisa entender o seguinte: uma coisa é o seu vizinho te xingando, né? Eu sempre digo isso: o seu vizinho pode te xingar, não tem problema nenhum. Ele vai te xingar, claro que aquilo vai te afetar, mas no dia seguinte você toca a sua vida, tá tudo bem. Agora o problema é quando esses sentimentos desconexos, esses ataques, eles vêm desses vínculos de base, de pai e de mãe. Então tem mulheres que têm, por exemplo, uma menstruação mais tranquila, a TPM é mais tranquila, e tem mulheres que essa menstruação, por exemplo, tem mulheres que têm um fluxo que não acaba, né? Essa menstruação dura muito tempo. Tem mulheres que a TPM é terrível. Então isso também está dentro dessa questão da feminilidade, da consciência do feminino e dessa história, como que essa história se deu, como esses vínculos da base se deu e foram constituídos. E aí nós temos que, então, ir tomando consciência dessa história. A mulher vai conhecendo tudo isso, transformando tudo isso em palavras, dando palavras a isso. Isso é muito importante a gente falar sobre os problemas, a gente equacionar os nossos problemas e colocá-los em palavra, que ao fazer isso nós vamos tomando consciência dos nossos problemas e transformando. Então essa questão, muito bem lembrado, essa questão da menstruação também, isso... tem mulheres que ficam mais endemoniadas na menstruação, né, na TPM, e então isso vem
isso vem dessa origem, isso vem dessa história, coisas que a mãe falou, coisas que o pai, o relacionamento da mãe com o pai, né? Como a mulher é tratada dentro da família. Tem famílias que são machistas, onde só o homem é visto, né? Só o homem tem lugar, só o homem tem a vez, e a mulher sempre fica sem visibilidade, existe uma invisibilidade, a mulher fica invisível. Então tudo isso vai afetando nessa questão da consciência da mulher por ela mesma e na consciência dos seus valores e atributos internos. E é claro que tudo isso pode ser transformado com esse conhecimento. Nós podemos fazer esse desenvolvimento, nós podemos fazer essa melhoria, só que nós acreditamos pouco nisso, né? Nós acreditamos no desenvolvimento e na melhoria das coisas, mas não no desenvolvimento e na melhoria de nós mesmos. Nós somos assim desacreditados em relação à ideia de que nós podemos fazer uma grande transformação com nós mesmos. E isso é possível sempre através da consciência. Uma coisa que acontece, eu estava dizendo para vocês que não é o corpo que contém a alma, é a alma que contém o corpo. Uma coisa que acontece quando é feito um tratamento em que a mulher vai se apropriando bastante dos seus valores, dos seus atributos, que ela vai tomando consciência de si, se aprofundando em si, você percebe até uma mudança na vestimenta da mulher. A mulher passa a se vestir de uma forma diferente, então ela passa a se colocar de uma forma mais feminina e a se sentir melhor com ela mesma. Então essa é a história da roupa como a vestimenta da alma. E também o próprio corpo da mulher começa a mudar. Ela começa a ter uma relação melhor com ela mesma e, consequentemente, o corpo para de ser esse objeto onde ela faz o descarrego de todos esses sentimentos desconexos que ela carrega em relação a si mesma. Então isso pode afetar a maternidade, isso pode afetar o engravidar, isso pode afetar o amamentar. Então mulheres com mais dificuldade para engravidar, isso está ligado a uma falta de confiança em si. A mulher se sente insuficiente para dar conta da maternidade, para ser mãe. Aí eu não estou à altura, né, deste projeto, eu não estou à altura para desempenhar essa função, esse papel. Então essa falta de confiança que a mulher tem nela mesma, que vem dessa falta de consciência que ela tem dela mesma, isso pode gerar uma ansiedade, e essa ansiedade atrapalhar inclusive a concepção do filho. A mulher não consegue engravidar porque ela vai ficando ansiosa e essa ansiedade vai atrapalhando até a gravidez. Então algo que a gente observa é assim uma dificuldade para ter o primeiro filho, dificuldade para engravidar, daí o casal toma a decisão de adotar um filho. Então o casal toma a decisão, vamos adotar, começa a criar o filho adotivo, depois de 1 ano, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, o filho biológico nasce. Por quê? Porque ela percebeu através da criação do filho adotivo, ela percebeu que ela tem a capacidade, que ela tem os atributos, que ela tem os valores suficientes para ser mãe e, consequentemente, a ansiedade, a segurança aumentou, ela está mais segura de si, a ansiedade diminui, a confiança aumenta e aí isso gera uma tranquilidade e nessa tranquilidade o filho biológico então surge. Isso é algo que a gente percebe na vida. Uma coisa também que ocorre, às vezes a mulher ela tem uma vida assim bastante dinâmica, ela está bastante viva antes do casamento. Então assim, ela estuda, ela faz cursos, ela se encontra com as amigas 1 vez, 2 vezes por semana, ela tem assim na vida uma mobilidade, há uma variedade de coisas que ela se dá, que ela se permite. Então ela tem assim um espaço, ela tem liberdade, isso antes do casamento. Aí ela se casa
e você começa a perceber essa mulher, o brilho da mulher vai abaixando assim, né? Ela vai perdendo o seu brilho. Essa diversidade, essa variedade que ela tinha na vida dela, essas portas começam a se fechar e ela vai se fechando e a vida da mulher vai ficando mais empobrecida. Por que isso acontece? Porque há uma tendência na mulher a ficar mais casada com o casamento. Ela fica mais casada com o casamento. Então ela confunde o casamento com o abandono da sua própria individualidade. Ela acha, bom, tudo isso que eu fiz porque eu era solteira, tudo isso eu fiz porque eu não tinha ainda casado. Então agora que eu casei, eu tenho que fazer uma renúncia de todas essas coisas e a minha vida agora é o casamento, a minha vida agora é o relacionamento, minha vida agora são meus filhos, a família. Tá certo, é verdade, tem tudo isso na sua vida, mas a mulher não pode esquecer de algo que é fundamental em todos nós, que é a nossa individualidade. Então não é porque você está casada, não é porque você tem filhos, que você tem que virar as costas para a sua individualidade, que você tem que renunciar aos seus desejos, que você não possa buscar uma realização. Até a Aline estava falando ontem, na live dela, sobre uma frase do Platão. O Platão tem uma frase que diz assim: a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer. Olha a frase do Platão. A melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer. Porque se você cresce, você oferece para eles uma referência de que eles podem buscar uma evolução, um desenvolvimento, uma melhoria. Então a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer. Então essa confusão que a mulher faz, a mulher ela pega todas as fichas que ela tem, então é como se ela entrasse num cassino e ela jogasse todas as fichas no relacionamento, né? Então tudo está no relacionamento. E aí ela acaba ficando sem espaço para ela própria, ela não se aprofunda nela mesma. Então é aquela mulher dinâmica, ativa, viva antes do casamento. Depois de alguns anos de casada, vai ficando aquela mulher mais sem brilho, né? Mais opaca, mais empobrecida, porque esqueceu da sua própria individualidade. Tem uma pergunta aqui: quando uma mulher cresce, muitos homens fogem de medo. Quando uma mulher cresce, muitos homens fogem de medo. Você sabe que isso é uma ideia que se tem, né? Normalmente, que a mulher traz pela minha força de trabalho, pelo salário que eu ganho, né? Como eu sou uma mulher muito forte, como eu sou uma mulher bem-sucedida, os homens têm medo de mim. Na escolha que você faz, né? Na escolha que você faz, desse perfil de homem que você escolhe para si. O homem mais evoluído, então aí a gente precisa inverter a situação. Não é o homem que está com medo da sua evolução, é você que tem medo do homem evoluído. Então, por que algumas mulheres têm medo do homem evoluído? Porque esse homem evoluído, quando você está ao lado de uma pessoa mais evoluída, você tem muito mais retorno de consciência, muito maior. Se você está do lado de uma pessoa mais alienada, se você está ao lado de uma pessoa, né, que não tem muito comprometimento com evolução, com desenvolvimento, uma pessoa com uma precariedade de vínculos, uma pessoa com uma vida mais empobrecida, essa pessoa ela vai te dar muito pouco retorno de consciência, né? Então você vai se colocar ao lado dessa pessoa e vai ficar ali meio uma partida mais ou menos 0-0, tá tudo certo.
Agora, se você busca o homem evoluído, esse homem evoluído ele vai te puxar. O mesmo acontece com o homem que busca a mulher evoluída. Essa mulher evoluída vai puxar o homem. E é interessante que isso ocorra, né? O que é importante, por exemplo, no relacionamento, quando um dos dois deslancha? Então, num relacionamento, de repente, um dos dois ali, né, na vida profissional, dá uma deslanchada. O que é importante que o outro faça? Que corra atrás, né? Que busque também. Então isso é muito bom, a evolução e o crescimento é muito bom para o relacionamento. É algo benéfico. Vai trazendo para o outro muita consciência. Agora, se você tem um certo receio, né, da sua própria evolução, do seu próprio desenvolvimento, de ter mais consciência de você mesmo, então você acaba fugindo desses homens mais evoluídos. Que existe uma frase hoje que as mulheres falam muito, que é: não tem homem no mercado. As mulheres falam isso, né? Não tem homem no mercado para esta consciência que você tem de si. Então, algumas dizem assim, por exemplo: um homem mais evoluído não vai me querer. Né? Olha que interessante, né? Um homem mais evoluído não vai me desejar, um homem mais evoluído não vai me querer. E também uma ideia assim: um homem mais evoluído não vai ficar comigo. Né? É interessante isso. Né? Eu já falei aqui em algumas lives que nós fazemos uma certa confusão entre afeto e dependência. Né? Nós fazemos uma confusão entre afeto e dependência. Então nós acreditamos que a relação boa é uma relação onde exista uma dependência um do outro, onde fique um grudadinho com o outro. Então essa ideia do outro, do parceiro evoluído, a pessoa acredita que assim não vai ter vínculo. Assim, esse homem evoluído, eu vou ser traída, ele não vai voltar para mim, ele vai sair, vai fazer as viagens de negócio, essa coisa, e não vai voltar mais para mim, vai conhecer outras mulheres, né, muito melhores do que eu. Então esse relacionamento eu não vou ter sossego, vai ser um relacionamento de instabilidade, vai ser um relacionamento de insegurança. E na verdade é exatamente o contrário, né? Um homem mais evoluído, ele vai ter muito mais condições de fazer um vínculo sólido, verdadeiro, profundo com você, do que o homem mais fraco, o homem mais dependente, né? Então, isso é uma confusão que nós fazemos. Nós fazemos muita confusão nesse momento da escolha amorosa. São crenças, são preconceitos, são confusões que nós fazemos, e isso acaba afetando a forma que nós escolhemos. Então, não é que não tenha homem no mercado, é que esse homem mais evoluído ele não aparece no seu radar. Isso, inclusive, influencia na sua libido. Né? Você não se sente atraída pelo homem mais evoluído. Então, se é um homem que está mais ligado ao modelo familiar, que é um modelo mais patológico, aí o seu radar apita, você fala assim: é com esse aqui que eu vou. Agora, se é um homem que é um modelo mais saudável, que é um modelo mais evoluído, aí isso nem apita no seu radar. Então você passa sem ver e sem ser vista. Então não é que não exista esse homem para você, existe, mas você não escolhe. A consciência que você tem de si não permite que você se aproxime desse homem, e isso influencia inclusive na sua libido, na sua atração, nisso que a gente chama de química. Então você só vai se sentir atraída por homens que estão mais de acordo com esse modelo familiar, que algumas vezes é patológico, é problemático, e aí então essa repetição que será sofrida. Nós temos que conscientizar muito as nossas escolhas amorosas, né? Isso nós sempre escolhemos. Não adianta falar: não fui eu que escolhi.
Não adianta falar. O que você tem que refletir é assim: eu estive com essa pessoa, ou eu estou com ela, então fui eu que escolhi e eu preciso entender por que eu escolhi. Por que eu escolhi quem eu escolhi, né? Por que eu escolhi essa pessoa que está do meu lado? Por que eu escolhi esse namorado que ficou comigo 5 anos, 3 anos? Essa é uma reflexão muito importante. Ah, mas a pessoa tem essa falha, tem esse defeito, a pessoa era assim, era assado. Legal, ele tem tudo isso. Mas você precisa fazer a pergunta final, que é, tá bem? Se ele é assim, por que é que eu escolhi? Tem paciente que diz assim: André, eu não escolhi, eu fui escolhido. Não, você foi escolhido, claro que sim. Mas você também escolheu. Então, nós temos, né, a mulher tem que tomar consciência de si e fazer isso que nós chamamos do reconhecimento dela mesma. É a ideia do espelho. Reconhecimento é o espelho. Ela precisa perceber que ela não é o que ela sente dela mesma, que ela não é o que ela acha sobre si mesma, que ela não é o que ela pensa sobre si mesma, que dentro de si existe essa ânima, essa alma feminina, que ela precisa tomar consciência para se apropriar disso e para conseguir usufruir desses valores. Bom, deixa eu explicar um pouquinho. A live está caminhando para o fim. Tem muita coisa ainda que eu queria falar, mas um pouco mais para frente a gente retoma esse tema e eu falo um pouco mais. Deixa eu só tentar explicar um pouquinho essa ideia do modelo familiar, né? Vamos imaginar o seguinte: um modelo familiar com um pai agressivo, né? Essa agressividade do pai, a agressividade masculina, ela tem 2 tipos. Ela pode ser uma agressividade explícita, que é aquele homem que você bate o olho e você percebe que ele é agressivo. Mas existe um tipo de agressividade masculina que é a agressividade velada, que você não percebe. Você bate o olho e você não se dá conta que aquele homem é agressivo. Então ele é mais quieto e ele vai atuar de uma forma mais sutil, mas ele está sendo agressivo. Então vamos imaginar que uma filha tenha então um pai que é mais agressivo e uma mãe que é mais passiva. Então a primeira ligação da menina é com a mãe. A gente diz assim: o homem, o menino para se tornar homem, ele precisa fazer um afastamento, que é se afastar da mãe, para ele se tornar homem. A mulher, o percurso da mulher é um pouco mais longo. A mulher precisa fazer 2 afastamentos. Primeiro ela tem uma ligação forte com a mãe, daí ela passa para o pai e do pai para os outros homens. Então ela precisa fazer 2 afastamentos, um primeiro da mãe e depois um do pai. Então, para a menina sair da mãe, dessa ligação com a mãe, é interessante um pai mais adequado, né? É o pai que vai fazer essa ponte para os outros homens. Então, o que pode acontecer assim, se há um problema na mãe, vamos imaginar uma mãe agressiva, ou uma mãe fria, uma mãe indiferente, ou uma mãe que faça esses estilhaços emocionais na direção da filha, então você está tendo um problema nessa primeira relação de base, que é com a mãe. Mas pode acontecer também um problema ligado ao pai. Então, um pai mais problemático. Então a filha vai ter dificuldade de fazer essa ponte na direção dos homens. Então, às vezes, por exemplo, não é um pai agressivo, mas é um pai indiferente, é um pai frio, é um pai distante. Então ela pode ter uma relação de distanciamento com os homens. Então são relacionamentos curtos, ela não consegue fazer com os homens uma intimidade, uma parceria, uma troca. São relações sempre de muito conflito, muito tumultuadas. Por quê? Porque houve algum problema nesse percurso que é mais longo para a mulher, que ela precisa fazer esses 2 afastamentos. Então pode ser algum problema ligado à mãe, a esse primeiro vínculo, ou pode ser algum problema ligado ao pai. Então, por exemplo, se há um problema ligado ao pai,
a filha fica presa à mãe, a esse primeiro vínculo. Então ela não consegue usar o pai como uma ponte para os outros homens. Então ela ficou presa à mãe. Então isso pode gerar uma homossexualidade feminina. Então ela ficou presa à mãe. Então ela não conseguiu fazer essa passagem para os homens por causa desse modelo familiar, por causa dessa estrutura familiar, desse homem mais inadequado. Então é muito importante na análise a gente pensar a mãe, como foi a minha mãe, a personalidade da minha mãe nessa infância, nesses primeiros 5 anos. E o pai, como foi a personalidade do meu pai, como foi o gênio do meu pai nessa infância. Então aí é muito interessante isso. Por exemplo, tem sonhos, sonho em que o homem aparece sem pernas, né? Uma mulher sonhou com um homem sem pernas. Então você vê, ela ficou com essa questão da sexualidade mais mutilada, sem desenvolvimento. Por quê? Por um pai mais frio, por um pai mais distante. Então há uma relação, não há uma homossexualidade, ela não é homossexual, mas ficou uma relação de distanciamento com o pai. O pai ficou mais distante, o pai ficou mais afastado. Então isso influencia muito personalidade da mãe, personalidade do pai, essa tríade do complexo de Édipo, pai, mãe e filho, e o lugar que esse filho foi ocupando dentro desse modelo familiar. O tratamento de tudo isso é sempre através do reconhecimento. Eu fiz uma live há um tempo atrás que se chamava Reconhecimento, Sexualidade e Amor. Sempre a base do nosso desenvolvimento está no reconhecimento. A mulher precisa tomar mais consciência da mulher que ela é. Ela precisa abraçar a mulher que ela é e se apropriar dos valores femininos, dos atributos, dos valores internos que ela tem dentro de si. E assim ela vai poder usufruir desses valores e desfrutar desses valores, desses desejos mais rebaixados, reprimidos. Ela vai conseguir viver esses desejos com mais realização e com mais prazer. Gente, eu volto com esse tema, porque é um tema profundo, é um tema amplo, tem muita coisa que eu quero falar ainda, e mais para frente eu retomo esse tema. A live está encerrando, queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom estar aqui nesse domingo com vocês. Desejo um bom domingo a todos. Fale das resoluções tardias, quando esses 5 primeiros anos se estendem. Sim, esses 5 primeiros anos, eles... Eu não sei se é isso, acho que é a Ana Paula que está falando, né? Não sei se eu entendi a pergunta, mas esses 5 primeiros anos eles vão ficar assim como uma matriz, né? É um padrão, é uma matriz que se ele é traumático, se ele é patológico, a tendência é se repetir, mas se repete para que isso seja resolvido, se repete para que isso seja transformado. Não vejam a repetição só como perdas. A repetição, ela também é uma oportunidade. Nós temos que acreditar mais no nosso desenvolvimento interno. Nós podemos melhorar, nós podemos transformar a pessoa que nós somos. Gente, era isso. Bom domingo a todos. Obrigado pela companhia. Até a próxima live, quinta-feira, às 8 da noite. Um abraço a todos. Tchau, tchau.